Então, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que discutir é por que investigar os gases, né? Então, tudo que a gente fez nessa simulação foi basicamente para chegar e observar fenômenos relativos aos gases, né? E tentar estabelecer essas relações. Então, só para a gente enumerar aqui de maneira rápida, alguns elementos de compostos mais comuns, eles existem no estado gasoso, isso em condições normais de temperatura e pressão. Além disso, alguns podem ser vaporizados, né? E as propriedades de vapores são importantes. Por exemplo, máquinas a vapor funcionam desse jeito, né? Tem toda uma dinâmica aí de elementos que a gente precisa entender esse funcionamento para entender bem várias situações do nosso dia a dia. O segundo é que nossa atmosfera é gasosa e ela proporciona alguns meios de mover energia e material, né, sobre a superfície da Terra. Ela serve como fonte de muitos produtos químicos que são importantíssimos para a gente. Boa parte desses produtos que a gente utiliza hoje só para a gente lembrar de um evento recente, vamos lembrar da falta de oxigênio, gás oxigênio, né, O2, lá em Manaus. Então, a gente tem uma gama grande de aplicação para esses gases, então a gente precisa entender o funcionamento deles. Os gases, quando a gente investiga a nível molecular, essa investigação acaba ficando um pouco mais simples do que se eu tentar entender grandes massas ou grandes volumes, como por exemplo num sistema atmosférico. Então, vamos tentar entender o que é mais simples primeiro para que a gente possa ir expandindo esse conhecimento aos poucos depois. Então aqui eu trouxe um exemplo só para a gente entender, né, dessa aplicação de gases. A gente tem um motor aqui de 4 tempos, então ele tem 4 estágios, por isso o nome 4 tempos. E quando eu injeto aqui na minha câmara de combustão, no meu cilindro, uma combinação de gás, né, uma injeção de combustível mais ar, essa região aqui é então comprimida e à medida que ela é comprimida eu tenho um acionamento de uma centelha e aí eu tenho tudo que eu preciso para ter uma chama. Então eu tenho ar, que é o comburente, tenho o combustível e tenho a fagulha que vai me dar a ignição. Então esse motor, então ocorre aqui uma explosão que empurra o pistão para baixo, expelindo depois, quando esse pistão volta a subir, os gases que surgem, né, dessa reação química e eu reinicio o processo a partir daí. Então aqui a gente tem um sistema que é praticamente todo baseado por esses movimentos gasosos, por essas coisas, esses processos que a gente vai estudar daqui em diante. Outro processo importante que a gente tem é o nosso processo de troca gasosa, né? Ela acontece aqui no nosso pulmão e também lá nos capilares. Então, no pulmão eu tenho a troca do ar saturado em CO2 e aqui eu vou expelir o CO2 e vou introduzir oxigênio na minha célula. E nos meus capilares eu vou transformar o O2, né, eu vou transformar o O2 em CO2, que vai voltar para o meu sistema até restabelecer de novo esse processo de troca. Então aqui a gente tem todo um ciclo, uma troca gasosa que é importante e está intimamente relacionada com os fenômenos que a gente vai estudar mais adiante. Então, quando a gente está estudando gás, basicamente, se a gente lembrar lá das equações de estado, então uma equação de estado, ela vai ser uma função da pressão
do volume, da temperatura, do número de mols e outras variáveis de estado que tem lá. A gente vai estudar de maneira mais simples aqui alguns deles. Então, os gases podem variar, que a gente vai estudar basicamente temperatura, pressão e volume. E essas três variáveis de estado vão dar os tipos de transformações básicas que a gente vai estudar. A gente vai estudar a transformação que a gente chama de isotérmica. Iso vem do termo de mesma, térmica, temperatura. Então aqui eu tenho mesma temperatura. Ou temperatura constante. A isobárica, de novo o mesmo termo, né? Iso, bárica vem de pressão. Então aqui a pressão é constante. E isovolumétrica, que ela pode ser chamada ainda, né, de isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Ela tem vários nomes, né? Nesse aqui, o meu volume é constante. Enquanto eu mantenho um constante, os outros podem oscilar. A diabática a gente vai discutir mais tarde, quando a gente estiver estudando a primeira lei da termodinâmica. Mas ela é uma transformação em que não ocorre troca de calor. Então a quantidade de calor é nula aqui nesse caso. Bom, eram esses nomes aqui que eu queria que vocês observassem nas curvas do experimento que vocês fizeram. Uma isotérmica, uma isobárica e uma isovolumétrica. Exatamente o que vocês plotaram lá com os dados que vocês coletaram. Então, só para deixar claro aí, isotérmica são transformações em que a temperatura é constante. Isobáricas são transformações em que a pressão é constante. Isométricas ou isovolumétricas são transformações onde o volume é constante. E são essas três que a gente vai estudar. Bom, elas ganham nomes específicos, né? Lei de Boyle e Mariotti, lei de Charles e Gay-Lussac e segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Eu trouxe algumas figuras para a gente discutir esse comportamento aqui e essas leis que a gente que estão aqui, mas que vocês já viram isso na nossa simulação. É mais para consolidar o que a gente já discutiu. Bom, a lei de Boyle diz sobre a compressibilidade dos gases. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui uma situação inicial, onde eu tenho uma dada quantidade de gás, a um dado volume e a uma dada pressão. Se eu reduzo, né, se eu provoco uma transformação aqui que reduz o meu volume à metade, a minha pressão vai alterar e vai dobrar. Então, olha o que está acontecendo. Meu volume reduz, então eu tenho uma redução do volume. Isso provoca um aumento da pressão. Bom, isso significa então que a minha pressão é proporcional ao inverso do volume. Por quê? Se minha pressão diminui, se a pressão aumenta, o inverso do volume aqui acontece do mesmo jeito. Bom, o que isso quer dizer então? Que eu posso escrever o produto PV como sendo uma constante. Se eu posso escrever PV como sendo uma constante, significa que entre quaisquer dois estados termodinâmicos, isso se tiver a temperatura constante
entre quaisquer dois estados termodinâmicos, essa relação é válida. Então, se eu pego aqui, se eu chamo esse estado aqui de estado 1, esse estado aqui de estado 2, o que eu quero dizer com esse PV constante é que P1, V1, que é o produto pressão-volume na situação 1, ele tem que ser igual ao produto P2, V2, que é o produto pressão-volume na situação 2. Então, o Robert Boyle, que estudou essa compressibilidade, ele disse que numa dada temperatura, o volume é inversamente proporcional ao volume do gás. Então, essa aqui é a lei que a gente chama de lei de Boyle, que eu acabei de explicar, né? Que eu tenho o produto PV como constante. Se PV é constante, para quaisquer dois estados termodinâmicos, eu posso usar o produto PV para descrever esses dois estados, ou para relacionar esses dois estados. Isso significa que se minha temperatura é constante, eu tenho uma isotérmica. E nessa isotérmica, vamos olhar aqui, ó. Isso é uma isotérmica. O produto P1, V1 tem que ser igual ao produto P2, V2. Se eu tivesse um terceiro estado termodinâmico aqui, vou ficar de roxo aqui, V3, P3. Eu ainda poderia colocar aqui, ó. Isso é igual a P3, V3. Porque o produto PV acaba sendo constante. Aqui mais um exemplo disso que eu estava falando. Então, numa mesma temperatura, numa isotérmica, o produto PV vai ser constante. Então, ó, se eu tenho uma diminuição, melhor, aqui ó, se eu tenho uma diminuição no volume, então ó, observem aqui, o volume sai de V1, que é maior que V2. Sai de V1 e vai para V2. Nesse caso, olha o que aconteceu com a pressão. A pressão sai de P1 e vai para P2, onde a pressão 1 é menor que a pressão 2. Eu trouxe um exemplo já resolvido, tá? Mais para a gente entender como é que a gente funciona, como que funciona essa dinâmica. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma amostra de nitrogênio gasoso que está numa bolsa de ar. E essa bolsa tem uma pressão de 745 milímetros de Hg, quando o volume for de 65 litros. Se a mesma amostra for transferida para uma bolsa de 25 litros, mantendo a temperatura constante, qual é a pressão do gás? Então vamos lá. Isso daqui é P1, aqui é V1. Aqui é V2 e P2 é o que eu quero saber. Então, ó, P1, V1, esse vezes esse, é igual a P2, V2. P2 vezes 25. Organizando e calculando, eu tenho que a pressão, aqui é pressão, desculpa, não é volume. Eu tenho que a pressão vai para 1940 milímetros de Hg. A gente já falou sobre como que a temperatura, como que a pressão e o volume se comportam quando a temperatura é constante. A gente viu que é a lei de Boyle que descreve isso, né? E a curva característica tem o nome de isotérmica. Agora a gente vai estudar um pouco
a lei de Charles e ela vai se aplicar de maneira muito similar à pressão, tá? Quando eu mantenho o volume constante. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A lei de Charles ela prevê como que a temperatura afeta o volume do gás. Então, para usar isso, vamos pensar aqui numa bexiga, num balão de ar. Quando a gente a gente enche esse balão e amarra a ponta dele, verificando que não tem nenhum vazamento. Quando a gente aproxima esse balão da água gelada, a tendência é que esse balão diminua de volume. Ou seja, se eu tenho uma redução na temperatura, o meu volume também diminui. Por outro lado, se eu pego esse mesmo balão com a mesma quantidade de gás dentro dele e aproximo ele de uma água fervente, eu vou observar que a temperatura vai subir e, consequentemente, o meu volume também sobe. O que significa que eu tenho uma relação aqui, ó, direta, de proporcionalidade entre temperatura e volume. Então, se a gente tem o volume de uma quantidade de gás sob pressão constante, esse volume aumenta com o aumento da temperatura. Então, se uma massa de gás constante for mantida a pressão constante, o seu volume é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Vamos lembrar disso, né? Então, se eu tenho aqui o meu... Penal, desculpa. A pressão é constante, então o meu volume sobre a minha temperatura vai ser constante. Vamos lembrar, se eu quero migrar de dois estados termodinâmicos, do estado 1 para um estado termodinâmico 2, eu posso descrever V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2 no meu estado termodinâmico 2. Se eu tiver um terceiro estado termodinâmico, eu continuo com essa equação. V2 sobre T2 é igual a V3 sobre T3 e por aí vai. Então a gente diz que a razão V sobre T é constante em um dado estado termodinâmico. Não é diretamente proporcional, professor? É diretamente proporcional. Tá, eu já entendi sua dúvida. Aguenta a mão aí que a gente vai solucionar. Só para a gente discutir então essa lei de Charles, né? Só para a gente ter um exemplo aí de como a gente calcula, a gente destrincha isso. Então vamos imaginar que a gente tem uma amostra de gás carbônico que está numa seringa selada e essa seringa tem um volume de 25 ml. Isso a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Eu quero saber qual que é o volume final do gás se eu aquecer essa temperatura, essa seringa, segurando ela na minha mão, até que ela entre em equilíbrio térmico com a minha mão, que é de torno de 37 graus Celsius. Então vamos lá para as condições iniciais, né? Eu tenho volume, 25 ml, temperatura. Vamos lembrar que a temperatura é a temperatura absoluta. Então ela tem que estar em Kelvin. Bom, passo para Kelvin, o volume 2 é o que eu quero saber, a temperatura 2 eu passo para Kelvin.
Vamos lembrar da minha relação de igualdade. Que é V sobre T constante. Ou seja, V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2. Substituindo os valores aqui, ó, então eu tenho que V1 vale 25, V2 vale, desculpa, T1 vale 293. V2 eu quero saber. E a minha temperatura 2 vale 310. Então vou isolar o V2 aqui e resolver. Eu tenho que o volume final vai ser de 26,5 ml. Eu coloquei aqui de maneira geral, né? Eu disse que a demonstração para isobárica e para isocórica era muito similar. A gente já discutiu isso, então a gente não vou perder muito tempo com isso. Mas então a gente divide aqui, ó, as transformações gasosas em três. A isobárica, onde a pressão é constante, conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. A isocórica, ou seja, mesmo volume. Lembra que ela também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Aqui o meu volume é constante, então tenho P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E a minha isotérmica, onde a temperatura é constante. E aí o produto PV, que fica constante, né? Então P1, V1 é igual a P2, V2. E essa é a lei de Boyle. Se a gente lembrar, a gente ainda pode escrever a equação geral, onde nada é constante, então tenho P1, V1 sobre T1, que é igual a P2, V2 sobre T2. Bom, a gente falou dos sistemas, né? Como que essas transformações acontecem, a gente falou de como que a gente define os estados termodinâmicos em cada um dos pontos. Agora a gente vai falar como que eu levo um sistema termodinâmico de um estado para o outro estado. A gente viu que a gente estudou até agora só as equações do estado, né? Então, a equação do estado 1, a equação do estado 2 e por aí vai. Agora a gente vai entender essa transformação. Como que eu saio de um e chego no outro. O melhor jeito de imaginar isso, né, de tentar visualizar esse sistema, e a primeira ferramenta que a gente vai usar para fazer essa transformação aqui é o trabalho. Então vamos considerar aqui que a gente tem um sisteminha que é constituído por uma massa de gás, um pistão que está livre para se mover. Então, se eu pego aqui, ó, vamos lembrar do trabalho termodinâmico, vamos lembrar do trabalho mecânico. O trabalho mecânico, ele é força vezes o deslocamento, x. Bom, a gente viu que pressão, ela é força por unidade de área. Então, se eu substituo essa equação aqui em cima, eu tenho que trabalho, ele pode ser expresso como sendo pressão vezes a área pressão vezes a área, que é a força, vezes o deslocamento aqui desse meu pistão. Bom, área da base vezes deslocamento aqui, vezes altura, eu tenho um volume.
Então, o trabalho ele é o produto entre pressão e volume. Só que como a gente vai entender, vai fazer esse processo aqui de maneira infinitesimal, né, em passos pequenos para que a gente mantenha o meu sistema quase estático, e a implicação disso a gente vai entender mais tarde. Então eu vou transformar esse x aqui em dx, e aí eu transformo o meu v em dv. E aí a fraçãozinha do trabalho produzida, né, devido a essa fração de deslocamento, ele vai ser o produto P dV. Agora vamos lembrar que esse P ele é função de V. Então a maneira mais adequada de se expressar essa relação é dV é igual a P como função de V dV. Ou seja, se eu quiser saber o trabalho realizado por uma massa de gás ou em um sistema termodinâmico qualquer, o que eu vou fazer é pegar esses dois estágios, esses dois pontos termodinâmicos, V1 e V2, né, e vou integrar o trabalho nessa região. Então vamos lembrar aqui, ó. Se a gente tem um gráfico P e V, aqui a gente tem o estágio 1, aqui o estágio 2, o trabalho termodinâmico entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ou seja, V1 e V2, vai ser a integral sobre essa curva, ou seja, a área sobre a curva. Esse trabalho pode ser fácil ou difícil de ser calculado, dependendo da função PV. Se PV for fácil de ser calculado, esse trabalho é fácil de ser calculado. Se ele for difícil, ele complica um pouco a nossa vida. Mas, em geral, serão equações relativamente simples, de modo que a gente consiga calcular a área sobre a curva aqui. Bom, então vamos pegar aqui, ó, a gente tem um diagrama PV para a gente entender esse fenômeno em si, né? Então vamos aqui, na figura A eu tenho um diagrama PV de um sistema que está passando por uma expansão, ou seja, o volume está aumentando e uma pressão também está aumentando. Eu vou sair desse ponto aqui, do meu sistema termodinâmico 1, vou para o meu sistema termodinâmico 2. Então, meu caminho termodinâmico é esse aqui, sobre a minha isotérmica, de modo que o trabalho vai ser a área sobre a curva. Então, esse trabalho vai ser integral de PdV, e ele é maior que zero, ele é positivo. Se o meu sistema está sofrendo uma compressão, ou seja, o volume está diminuindo, para sair do sistema 1 e voltar para o sistema 2, o que eu tenho é uma compressão. O trabalho continua sendo a área sobre a curva, entretanto, ele é negativo. Por quê? Porque a minha variação do volume é negativa. Então, a minha variação do volume
vai ditar o sinal do meu trabalho. Então, ΔV negativo o meu trabalho também vai ser negativo. ΔV positivo, meu trabalho vai ser positivo. A outra condição, é a condição mais fácil delas, né? É quando eu estou sofrendo uma expansão, mas eu estou sofrendo uma expansão a pressão constante. Pressão constante, uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica, a área sobre a curva aqui, ó, vai ser P vezes a diferença de volume. V2, desculpa, menos V1. Se a gente olhar aqui entre o estado 1 e o estado 2, eu tenho pelo menos 3 caminhos termodinâmicos diferentes. Eu posso sair de 1, fazer uma expansão à pressão constante, chegando a 3. Depois dessa expansão à pressão constante, eu posso fazer aqui, eu posso ter uma redução da pressão mantendo o volume constante para chegar em 2. Ou então eu posso ter aqui, ó, uma transformação isotérmica, onde não necessariamente uma isotérmica, né? Eu tenho uma transformação onde eu vario tanto a pressão quanto o volume simultaneamente. Ou posso ter aqui, ó, uma redução da pressão a volume constante e depois uma expansão a pressão constante, mas num patamar mais baixo. Então, vou ter sempre esses caminhos termodinâmicos para percorrer, né? Pelo menos esses 3, para sair do estado 1 e chegar ao estado 2. Vamos lembrar aqui que o estado independe da trajetória. Então, aqui, ó, no estado 1, eu tenho P1, V1, T1 e todas as variáveis desse estado 1. Quando eu chego em 2, eu tenho P2, V2, T2. Todas as variáveis relativas ao estado 2. Então, independente do caminho que eu escolha para sair de 1 e chegar a 2, essas variáveis de estado não vão mudar. O que vai mudar é o trabalho, e a gente vai ver daqui a pouco a quantidade de calor que eu preciso fornecer para esse meu sistema realizar essa transformação. Vamos entender aqueles 2 processos, né? Aqueles 3 caminhos, desculpa. Então vamos lá para o primeiro, onde eu tenho uma diminuição da pressão aqui, ó, a volume constante, e depois eu tenho aqui uma mudança no volume à pressão constante. Observem que o trabalho aqui é a área sobre a curva. Lembra que se eu não tenho variação do volume, eu esqueci de comentar antes, mas se o meu ΔV é 0, significa que o meu trabalho também é 0. Então, observem que nesse caso aqui, eu tenho um trabalho que é pequenininho, para sair de 1 e chegar a 2. Por outro lado, se eu faço o caminho passando por 3, onde eu tenho
um aumento do volume à pressão constante e depois uma diminuição da pressão a volume constante, observem que o trabalho aqui, ó, é significativamente maior do que o trabalho no primeiro caso. Eu tenho ainda um aumento do volume enquanto a pressão diminui. A área aqui não é tão pequena quanto essa,